Carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, em nome de Jesus, e diz assim: Filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas os criem na disciplina e na instrução. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu oro para que o Senhor nos guie em mais uma mensagem, que o Senhor possa direcionar o nosso coração de acordo com aquilo que o Senhor quer para a sua igreja nessa tarde de sábado. Que a gente possa sair daqui cheios da sua presença e da instrução que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar minha irmã, pode sentar meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Espero que você tenha tido uma ótima semana, um feliz sábado a você, uma boa tarde de sábado, que você possa ter um dia onde você possa descansar na presença do Senhor, se lembrar da vontade e dos mandamentos dEle, aonde a gente encontra na casa de Deus. A gente tem seguido aqui aos sábados na série aos Efésios, onde a gente pega a carta de Paulo aos Efésios, e capítulo por capítulo a gente tem lido essa carta e visto aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O título dessa série onde a gente está são Respostas Essenciais, coisas que todo crente tem que saber. Na carta de Pedro, o apóstolo, ele nos instrui que a gente tem que estar preparado para responder a razão da nossa fé, o motivo da nossa crença, o porquê que a gente acredita em Jesus e por que nós vivemos o que vivemos. E a carta aos Efésios é como um panorama de vida que Deus nos dá. A carta aos Efésios responde perguntas essenciais para a vida cristã, como, por exemplo, qual é o nosso propósito, como nós fomos salvos, como uma igreja cresce, de que maneira Deus deseja que a gente viva, como o relacionamento conjugal deve ser, como o relacionamento na família, como o relacionamento no trabalho. A carta aos Efésios é uma carta extremamente prática que Jesus vem nos dar algumas respostas de como a gente pode viver nas nossas vidas. E a resposta que a gente vai responder hoje, de acordo com a Escritura, nesses próximos minutos que eu peço paciência e a sua atenção, em Efésios 6, do 1 ao 4, onde a gente vai ter como título nessa tarde, o Evangelho no Lar. A gente vai responder como a Bíblia apresenta um saudável relacionamento entre pais e filhos, entre mães e filhas, de acordo com a Escritura. Por isso, do versículo 1 ao 4, a gente vê Paulo mostrando algumas instruções bíblicas de como os pais devem se relacionar com os seus filhos e como os filhos devem se relacionar com os seus pais. E é isso que a gente vai estar meditando nos próximos minutos em nome de Jesus. Por isso eu peço que sua Bíblia continue aberta para a gente continuar lendo. A gente vai recapitular o texto e diz assim: Filhos, sejam obedientes aos pais de vocês no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que viva bem e tenha vida longa sobre a terra. E pais, não provoquem a ira dos filhos de vocês, mas os criem na disciplina e na instrução do Senhor. Por isso, em primeiro lugar, é importante a gente entender qual que é a importância da gente ler um texto como esse. Talvez a primeira resposta para a gente solucionar em toda a pregação é: por que que isso é útil na minha vida? Por que que eu vim aqui à igreja hoje? Por que que eu vim sábado à tarde na igreja para receber alguma instrução da Bíblia? No que isso afeta o meu cotidiano? Para que isso é útil para mim? E eu quero mostrar o porquê que isso é útil, porque nós vivemos numa sociedade onde tem um colapso de autoridade. A gente vive numa era onde a família e a sociedade têm vivido num colapso de desordem cada vez maior. A gente vive num colapso de autoridade familiar, autoridade governamental, e as pessoas estão cada vez mais desreguladas nos relacionamentos. E nisso nós fazemos parte.
A gente vive nessa cultura moderna, onde a gente aprende sobre a educação positiva, sobre a liberdade infantil que rejeita a disciplina, ridiculariza o papel dos pais como líderes espirituais e morais do lar. E a consequência é uma sociedade que tem vivido em ruínas. A gente tem tido um reflexo de uma teologia doméstica negligenciada. A verdade é que nos dias atuais nós temos vivido numa terceirização da espiritualidade. E o que isso significa? Significa que em vez de eu exercer a minha espiritualidade, os meus papéis e as minhas responsabilidades, eu terceirizo isso para outra pessoa. Qual é o exemplo que o texto bíblico nos ensina e nos ajuda a dar? Na criação dos filhos. É muito comum que na criação dos filhos, pais e mães prefiram que os filhos sejam educados na escola e na igreja, em vez do própria casa e no ambiente doméstico. Não é à toa que em escolas onde existem mensalidades exorbitantes, ainda assim tem explodido o número de alunos e crianças que precisam absurdamente de aulas de reforço porque não entendem matemática simples, conta de divisão e conta de adição. Porque muitos pais têm terceirizado a educação. Muitas vezes é natural ou automático que passe pela nossa cabeça que coloquemos os filhos que temos ou que teremos na escola, como se a escola tivesse ou que vai ter o papel exclusivo de educar eles. Como se a escola fosse ter o papel de fazer com que nossos filhos cresçam no conhecimento, nas disciplinas, em ciência, em matemática, em geografia. A escola tem o papel de ensinar tudo. Infelizmente, até em escolas de mensalidades de 2 ou 3 mil reais por mês, ainda há alunos que não entendem nada. A resposta disso? Terceirização. Eu lembro que sempre quando eu estudava ou aprendia alguma matéria na escola, era questão de que eu chegasse em casa e eu aprenderia isso de novo, mas através dos meus pais. Na escola não era onde era formado o meu caráter, mas era em casa. Por isso, a autoridade familiar ela é extremamente fundamental, tanto na Bíblia quanto na sociedade. Outro caso muito importante que eu já vivi, já presenciei muito, são pais que entregam os seus filhos no DJAP, no MCA, no ambiente infantil da igreja, e abandonam os seus filhos lá para que eles sejam educados lá e já era. E as crises que eu já escutei diversas vezes de adolescentes mas o que eu vivo em casa não tem nada a ver com o que eu vivo na igreja. Na igreja eu aprendo o evangelho, na igreja eu vejo meu pai crente, mas em casa ele não é assim. Ou seja, não adianta a gente terceirizar as coisas achando que vai ficar tudo bem, porque o tempo vai cobrar. Uma hora o problema vai chegar. Por isso, a Bíblia apresenta que mesmo nesse meio, onde a autoridade familiar tem colapsado, onde pais e mães têm terceirizado a educação, seja para a igreja ou seja para a escola, Efésios 6 apresenta que os pais são os responsáveis espirituais e morais dos seus filhos. É em casa que o filho vai aprender quem é Deus. É em casa que o filho vai aprender a orar. É em casa que o filho vai aprender a amar a Bíblia. É em casa que o filho vai aprender as disciplinas na escola. É em casa que o filho vai ser moldado na moralidade e na ética de acordo com a Bíblia. Se a gente esperar que o líder do ministério infantil, que o pastor, que a professora, que o professor faça o papel que Deus instituiu a nós, homens e mulheres, que terão ou que têm um lar, a verdade é que a gente vai estar só contribuindo para a sociedade ficar cada vez mais frágil e cada vez mais colapsada. Onde tem explodido números de rebeldias de filhos e filhas dentro dos lares, tem explodido o número de pais ausentes, mães ausentes e filhos que abandonam a casa para viver sozinhos porque preferem arriscar tudo na vida do que conviver com os pais. Por isso, dentre esse todo contexto, onde tem um colapso na nossa sociedade que a gente está vendo, onde a gente não pode mais corrigir os nossos filhos, onde a gente não pode mais disciplinar os nossos filhos, a Bíblia vem nos orientar nessa tarde de sábado de que a responsabilidade dos filhos é nossa. O que eles vão ser, o que eles vão viver e o caráter deles é dos pais.
A ética familiar não nasce da cultura, não nasce da tradição, mas nasce de um evangelho que acontece em casa. Nasce de um filho que, antes de aprender a orar na igreja, escuta as orações do pai toda manhã ou toda noite. É uma filha que, antes de aprender na escola ou com as amigas sobre a vida, aprendeu com a mãe antes, sobre como funciona relacionamentos. Por isso, enquanto a cultura tenta tirar da gente a responsabilidade, a Bíblia vem colocar um norte para a gente, de que tudo aquilo que um filho faz é responsabilidade do seu pai. E isso no contexto judaico era mais forte ainda, porque caso um filho desonrasse um pai, não era só o filho que era punido, mas era a família inteira que era envergonhada diante de toda a nação. Porque o pai, ele tinha todo o contexto e o dever de educar os filhos para ele ser um bom cidadão no mundo. E caso ele não fosse, a culpa e a vergonha cairia totalmente sobre ele. Por isso, é importante a gente entender que diante desses relacionamentos que o Espírito Santo está nos guiando, a gente, mais uma vez, escutar a voz da Bíblia de como a gente se relaciona, seja com os nossos pais ou seja com os nossos filhos. Por isso, o texto ele vai estruturar 2 pontos rapidamente nessa tarde de sábado que a gente vai refletir. Em primeiro lugar, filhos, a obediência no Senhor é a vontade de Deus. Obedecer aos pais é mandamento do Senhor. E Paulo ainda coloca, pois isso é justo. A ideia de Paulo é muito mais essa ideia lógica de que um pai e uma mãe é aquele que deu tudo ao filho. Eu tive recentemente a oportunidade de virar tio, e está sendo uma das experiências mais emocionantes que eu tive na vida. E uma das coisas que eu percebi, que agora que eu sou tio, e a criança, o Bernardo, está com 1 semana, acho que 1 dia de vida, é que ele não sabe fazer nada. Ele não consegue fazer nada sozinho. Ele não consegue levantar, ele não consegue falar, ele não consegue pedir. Tudo que ele faz, às vezes, é chorar. E ele é menos chorão, ele é mais tranquilo, é bem mais na dele, ele é bem tranquilo. Mas eu consigo perceber que o filho, a criança, ela não tem capacidade nenhuma de escolher, de entender o que quer, de entender o que não quer. Ela é totalmente produto daquilo que os pais vão direcionar ela. Ou seja, não existe responsabilidade ou direito ou nada numa criança, num recém-nascido. Existe a cultura que os pais vão colocar nele. Por isso, em primeiro lugar, diante dessa ideia de que tudo que um recém-nascido tem é porque o pai dá para ele, a mãe dá para ele não consegue fazer nada sozinho, Paulo fala que é justo que os filhos sejam obedientes. Porque tudo que os filhos têm são os pais que deram. Sejam as roupas, sejam os smartphones, sejam o corte do cabelo, tudo é fruto de um dinheiro que não é deles. E eu já dei esse exemplo, e eu gosto de dar várias vezes, que é o exemplo de quando eu não trabalhava e o exemplo de quando eu trabalhava. Quando eu não trabalhava, meu pai que me dava os tênis. E quando meu pai me dava o tênis, eu tratava o tênis de um jeito, e quando eu comecei a trabalhar, mudou o tratamento. Meu pai dava um tênis de presente para mim, e era o tênis de sair, não era para eu jogar bola com o tênis. Mas às vezes chegava lá na escola, na hora do intervalo, eu esqueci que estava com o tênis de sair, e vai com o tênis de sair mesmo. Aí eu estragava o tênis rápido, eu não dava valor tanto para o que eu tinha, porque não saiu do meu bolso. Tudo que eu tinha era por causa que meu pai e minha mãe me deram. Aí tinha um tênis da Puma, que lançou, acho que foi na época que o Neymar foi patrocinado pela Puma, e aí estourou tudo isso, saía esse tênis, todo mundo queria esse tênis, e aí era meu sonho. E aí eu comecei a trabalhar, e eu fiquei juntando dinheiro, até quando finalmente eu consegui o dinheiro desse tênis, eu cheguei lá na loja e paguei à vista, paguei no cash. No dinheiro, o tênis que eu tão sonhei, peguei o tênis lindo, confortável, coloquei no pé. Na hora que eu fui trabalhar, na volta começou a chover. Sabe o que eu fiz? Peguei 2 sacolinhas plásticas, coloquei no tênis, amarrei e fui andando no metrô para não sujar o tênis novo que eu tinha acabado de comprar. Tá vendo como a realidade muda?
E é essa ideia que o texto está trabalhando. É justo que filhos obedeçam aos pais, porque tudo que os filhos tiveram ou têm é fruto de um pai ou de uma mãe que se esforçou muito para dar. Então é muito injusto um filho, uma filha, ser mal agradecida a um pai, independente do contexto. Porque toda a educação que nós tivemos, toda a cultura que a gente teve, toda a condição que a gente teve, é fruto de um pai e uma mãe que não apenas se relacionaram e tiveram um bebê, mas que colocaram amor, colocaram carinho, que foram falhos, todos somos, mas que tudo que a gente tem foi fruto de pais que nos geraram e que cuidaram da gente. Por isso, o primeiro argumento de Paulo aos filhos é: obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. É honesto que vocês devolvam aos seus pais aquilo que eles deram a vocês. É honesto que vocês, filhos, sejam um investimento de um pai que colocou dinheiro, amor, paciência, de uma mãe que ofereceu a própria vida para cuidar do filho. É justo que haja um retorno da gente que é filho aos nossos pais, seja na companhia, seja almoçando de domingo na casa do pai e da mãe, seja cuidando deles, seja mandando uma mensagem. É justo que a gente retribua os nossos pais tudo aquilo que eles fizeram, independente dos erros que eles tiveram, independente das falhas que eles tiveram. Deus é um Deus que entende que os filhos devem ser obedientes aos pais, porque isso é justo. O segundo argumento do porquê que os filhos têm que obedecer aos pais é porque isso é mandamento do Senhor. Ele vem relembrar o texto de Êxodo 20, dos 10 mandamentos, que o único mandamento que tem uma promessa inclusa é o mandamento de honrar o pai e a mãe. E aí ele diz: honra o teu pai e tua mãe, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Ou seja, a primeira ideia nesse quinto mandamento de Êxodo 20, 12, é que ao obedecer os nossos pais, nós também obedecemos a Deus. Quando a gente respeita, obedece, escuta o que eles dizem, a gente não está só fazendo algo humano, algo por medo, mas a gente está recebendo uma promessa de Deus na nossa vida. Todo filho que cuida bem do seu pai, toda filha que tem paciência com a sua mãe, todo aquele que tem uma obediência e um respeito e honra, tem uma promessa de Deus, dessa honra ser eterna, dessa honra promover um caráter duradouro na vida, que vai se mostrar em todos os relacionamentos que esse filho vai ter durante a vida dele. Por isso, honra teu pai e tua mãe, porque assim você vai viver bem. Isso não é só uma ideia de uma promessa futura que Deus dá, como se fosse: faça isso que você vai receber isso. Não é só essa ideia. A ideia é que filhos que honram o pai são bem vistos na sociedade, e por isso que eles vivem bem. Como eu falei, naquela cultura judaica e greca-romana da época, filhos que não obedeciam os pais não eram nem aceitos na sociedade. Então é óbvio que um filho que desrespeitasse o pai no contexto que eles viviam, eles não iam virar nada na vida. Porque se eles não respeitam nem os pais que eles têm, quem dirá o próximo? Quem dirá aquele que não é de sangue? Por isso essa ideia de que você vai viver bem, vai ter vida longa, é que a sociedade vai olhar para você com outros olhos, vai admirar o caráter de vocês, vai admirar filhos que, embora saibam dos erros e das faltas que os pais tiveram, mesmo assim os amam, mesmo assim os respeitam, mesmo assim entendem que cristianismo não se trata de reciprocidade, mas se trata de graça de Jesus Cristo, onde a gente demonstra mesmo sem receber, onde a gente dá mesmo sem esperar nada em troca. Por isso, honrem o pai e a mãe, porque assim vocês vão viver bem em sociedade. Assim, o mundo, as pessoas vão olhar para vocês como referências, como pessoas de bom caráter, pessoas de valores, pessoas com ética e moralidade, honestas e justas. Porque pessoas que não honram nem os pais, imagina os patrões. Crianças que não conseguem respeitar e obedecer os pais hoje, que dirá quando virarem jovens e adultos no futuro? Pessoas que hoje não obedecem aos pais no contexto na família, como vão suportar um ambiente competitivo de trabalho que tem hoje em dia? De no mínimo 8 horas, que muitas vezes são desumanas, aonde é um contexto onde um está pisando no outro, e às vezes você vai ter que engolir muito sapo,
e obedecer gente que nem te ama e nem gosta de você. Por isso, os filhos que obedecem hoje aos pais vão ser os adultos que amanhã vão viver bem no seu emprego, vão ser bem-sucedidos nos seus estudos, porque desenvolveram caráter desde novos. Em segundo e último lugar, o texto vem falar agora sobre os pais. Se o papel dos filhos nesse relacionamento é obediência e honra, o papel dos pais é criar na disciplina do Senhor e não numa tirania. Por isso a ideia do texto não é tirania, é de discipulado. E uma das frases que marcam filhos e filhas rebeldes e tristes no contexto familiar é aquela frase famosa em que eles viram nos seus pais: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. A ideia da Bíblia não são pais que ordenam e não fazem, mas são pais que ordenam e dão um exemplo na vida. Por isso, o contexto da criação familiar não é um contexto de falar o que é certo e o errado para o filho. Não é um contexto de terceirizar a educação do filho para a escola ou para a igreja. Mas é a missão de eu viver o evangelho na minha casa, na frente dos meus filhos. A questão é eu discipular os meus filhos. O primeiro pastor, a primeira pastora, entre aspas, da casa, tem que ser o pai e a mãe. Não o pastor da igreja, não a professora multidisciplinar da escola e do ensino fundamental. Por isso, não adianta o pai e a mãe falar o certo e viver o errado. Não adianta o pai e a mãe falar o que deve ser feito sem fazer também, porque isso só vai provocar a ira aos filhos. Os filhos, na verdade, só vão ver o quanto o pai e a mãe é incoerente no que diz e no que prega. E isso só vai distanciar mais ainda filhos dos pais. Porque na primeira discussão, o filho, com toda a justiça, vai falar: ué, pai, mas você não faz isso. Mas eu não vejo isso em você. Por isso, o primeiro passo para o pai exercer uma autoridade bíblica é não ser hipócrita. É a mãe não ser hipócrita. Mas é viver o evangelho verdadeiro dentro de casa. É o que eu falo, a primeira pessoa que o filho tem que escutar orando não é o tio da salinha, não é o pastor da igreja. É o pai antes de trabalhar. É o pai antes de levar para a escola. É a mãe antes de dormir. Porque o relacionamento familiar é sobre discipulado e não sobre tirania. Por isso, pais, como diz o texto, não provoquem a ira dos seus filhos. Não sejam injustos. E um exemplo que eu quero dar, que é bíblico, de pais que provocaram a ira nos filhos por causa de um relacionamento errado, é a famosa história de José, onde Jacó tratava José de uma maneira diferente que os demais filhos. E esse tratamento injusto de Jacó por José fez com que os seus irmãos tivessem ódio por ele, que não tinha culpa nenhuma. Por isso, pais, cuidado com a maneira que vocês tratam os filhos. Cuidado para não serem desiguais na balança. É muito comum, sempre, na criação dos filhos, o filho mais velho ter uma criação rígida e o filho mais novo ter uma criação mais liberal. É como se os pais fossem rígidos no primeiro e no segundo aprenderam e aí são mais leves. Mas cuidado com isso. Isso pode gerar ira no filho mais velho, que foi oprimido durante toda a infância e vê o mais novo tendo aquilo que ele nunca teve. Sejam justos no tratamento. Cuidado para não provocarem disputa entre próprios irmãos. Cuidado para não provocarem ira durante discussões ou palavras aonde você é injusto. Você não me trata como trata o outro. Você não me trata como trata a outra. Por isso, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Cria os filhos, como diz o texto, na instrução do Senhor, que é justo. A autoridade paterna e materna não está simplesmente porque eu sou mãe, porque eu sou pai e é assim, ponto final. Mas está num exemplo, está na justiça, está em Jesus, que embora fosse Deus, não fez isso em nenhum momento. Mas mesmo assim ensinava e instruía com amor e com exemplo. Quando ele fala de humildade aos discípulos, ele é o primeiro a lavar os pés deles. Por isso, pais, quando forem instruir os seus filhos a lerem a Bíblia, seja o primeiro a eles enxergarem vocês lendo. Pais que gritam, ignoram, humilham, exigem sem ensinar, criam filhos quebrados e destruídos emocionalmente, que futuramente a conta vai chegar e vai ser muito pior do que se tivesse cuidado quando era na infância.
casos de ansiedade, depressão, burnout de filhos que enfrentam a maioria esmagadora dos psicólogos, psicanalistas e todos os terapeutas que tiveram traumas na infância. E foram traumas na infância não resolvidos, culturas familiares quebradas, que geraram consequências duradouras para o resto da vida, no coração, no jeito, na vivência de cada um. Por isso, enquanto há tempo, pais, criem os seus filhos do jeito certo. Pais, cuidado na maneira que ensinam. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. Mas em outro lugar, não provocar os seus filhos a ira não significa que seu filho não vai ficar bravo quando você o corrigir. Por isso, não deixe de corrigir o seu filho com medo dele ficar bravo. A ideia do texto não é ser um pai ou uma mãe que faz tudo o que o filho quer, que é justamente o que a gente tem visto na sociedade atual, onde quem é o pai e a mãe são os filhos hoje em dia. E às vezes nós, homens e mulheres, nos tornamos reféns de crianças e recém-nascidos, aonde eles mandam mais em nós do que nós neles. Por isso, o texto ele vem falar, em último lugar, o jeito da criação dos filhos. E o versículo 4 diz assim: cria-os na disciplina e na instrução. O termo usado por disciplina aqui no texto era o mesmo termo que era usado no treinamento militar. Ou seja, é uma disciplina rígida, é uma disciplina que impõe valores, é uma disciplina que existe certo e errado. E eu tenho a oportunidade de ter um irmão que ele trabalha no exército, e ele consegue mostrar para mim muito como funciona essa disciplina rígida. E uma das coisas engraçadas que ele fala é que lá no exército não existe desculpa para o atraso. Se você se atrasou, você vai ser penalizado, independente do que aconteça. Mesmo que seja um motivo legítimo, o atraso é penalizado. Porque é uma disciplina rígida. A questão é que o seu superior vai entender o seu atraso e vai ficar de bem com você. Ele vai falar, não, tudo bem, é justificável. Eu entendo que você não pode chegar no horário. Então o nosso relacionamento está ok. Mas você não vai deixar de ser disciplinado. Porque a disciplina no contexto militar é muito dura. É muito forte. E Paulo usa esse mesmo termo para aplicar a disciplina no lar. Que os pais são responsáveis de impor e cumprir as regras que eles colocam no lar, de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que o filho chore, mesmo que o filho não goste, é dever do pai, enquanto há tempo, direcionar e criar os filhos, antes que futuramente dê ruim. Por isso, em primeiro lugar, crie-os na disciplina. Não tenha medo de bater, não tenha medo de corrigir, não tenha medo de pôr de castigo, não tenha medo de mostrar quem é que manda. Porque se não fizer isso, o valor vai se inverter e vai ser muito pior. Em último lugar, admoeste, exorte, corrige, chame a atenção, não só com palavras, mas com a vida decente. Ambos são do Senhor. Por isso, a ideia é que Deus está colocando os pais e as mães para cuidarem de crianças que são deles. Aquele salmo famoso não diz que os filhos são herança do Senhor? Então nós, enquanto pais, sejam futuros ou sejam presentes, nós temos a missão de cuidar de filhos que são de Deus. E é uma responsabilidade muito grande. É uma questão muito séria. É entender que a criança que a gente tem do nosso lado, que tem o nosso sangue, o nosso sobrenome, é antes de tudo do Senhor. E como filhos do Senhor, nós temos a missão de disciplinar-nos, às vezes duramente, para que eles cresçam em Jesus. E eu quero concluir dizendo sobre Cristo. Cristo, ele é um modelo perfeito do filho obediente. Cristo foi aquele que obedeceu ao Pai durante toda a vida, mostrando para a gente qual é o caminho que devemos trilhar. Cristo é aquele que, mesmo sem merecer, sofreu uma pena por causa de pecadores. Cristo é aquele que obedeceu ao Pai por causa de um monte de desobediente que somos nós. A nossa desobediência, as nossas falhas, os nossos erros fizeram com que Cristo fosse perfeitamente obediente e sofresse nele as consequências das nossas desobediências. Por isso, quando olhamos para o Evangelho, nós olhamos para Jesus
quando olhamos para a lei, quando olhamos para as instruções de Deus para a gente, nós olhamos para Cristo, o modelo perfeito do filho obediente, aquele que abriu o caminho que a gente era incapaz de trilhar. Aquele que viveu obediente aos pais que a gente nunca viveu, aquele que teve a obediência excelente, aquele que teve a vida perfeita, aquele que correu a maratona que nós não aguentaríamos, viveu, correu, morreu e ressuscitou, para que nós fôssemos transformados nessa tarde de sábado. Por isso, eu quero concluir com algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, filhos cristãos, a obediência nossa enquanto filhos, não é enquanto a gente mora com os pais, mas é durante toda a nossa vida. O nosso vínculo com o nosso pai e a nossa mãe não acaba quando a gente se casa. A gente constitui uma nova família, sim, mas ainda assim devemos honrar os nossos pais, respeitá-los e cuidá-los deles. Segundo lugar, pais cristãs, a autoridade deve ser exercida. A gente deve discipular, a gente deve instruir, a gente não pode se omitir, ainda mais em como as coisas estão acontecendo no mundo. A sociedade está cruel, a cultura está pressionando as crianças do nosso tempo. As crianças estão já nascendo de óculos por causa de tempo de tela. As crianças estão nascendo com ansiedade por causa das luminosidades dos desenhos. Pega o Pica-Pau dos anos 90 e pega os desenhos agora de 2025 e a diferença. As cores são diferentes, os diálogos são diferentes. Por quê? Porque hoje o estímulo de dopamina é milhões de vezes mais forte. As cores são mais vibrantes, os diálogos são ininterruptos, não tem espaço para piada, é o tempo inteiro estímulo, dopamina e dopamina. Então a criança, o jovem, o adolescente tem uma descarga de dopamina a todo momento. Você acha que ele vai escutar uma mensagem? Você acha que ele vai prestar atenção numa aula com um professor com giz e uma lousa? Com o cérebro constantemente descarregado por dopamina? Não vai. Por isso, pais, cuidado na criação dos filhos. Um dia desses eu até já contei disso, de uma criança que a gente teve contato na igreja, que ela não podia escutar não, que surtava e quebrava as coisas. Sim, tinha questão psicossomática, mas também tinha um abismo familiar absurdo, onde tudo era arruinado, destruído. Contextos familiares e instruções paternais e maternais direcionam como o nosso filho será daqui a 3, 5 ou 10 anos. Por isso, fica de pé, eu quero concluir dizendo: sociedades fortes nascem de famílias fortes. Igrejas fortes nascem de famílias fortes. Igrejas crentes, vivas, cheias de Deus, nascem de famílias cheias de Deus. O lar é o primeiro campo missionário. O lar é a primeira escola de teologia. O lar é o primeiro lugar onde a gente aprende o que é adoração. Por isso, todos nós que fomos adotados por Deus através do sacrifício de Jesus, temos a missão de manifestar Jesus nos nossos lares, no jeito que a gente é pai e no jeito que nós somos filhos. Por isso, que a gente ore para que Jesus entregue a nós a obediência que Ele teve até a morte de cruz. Que os benefícios da cruz de Jesus venham a nós, transformando quem nós somos. Não, nós não somos perfeitos e nunca seremos. Somos falhos, temos problemas. Temos problemas na cultura, temos problemas na vida, temos muitas dificuldades em fazer o que é certo. E nessa jornada até a volta de Cristo vamos errar e deslizar muitas vezes. Mas a questão não é sobre o mérito, e não é sobre você, mas é sobre Jesus. Por isso eu te convido a orar olhando para Cristo, pedindo para que Jesus transforme o nosso coração. Para que Jesus seja esse que, apesar das nossas falhas, nos mantenha de pé, com foco nessa missão de sermos bons pais e bons filhos para a glória dele, como pessoas que manifestam Jesus aonde elas estão inseridas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um momento onde a gente pôde abrir a Bíblia e refletir sobre a sua vontade. Que o Senhor possa nos instruir e possa nos dar a capacidade de vivermos tudo isso que nós escutamos nessa tarde. Nós entendemos que não é uma questão moralista e legalista que a gente vai simplesmente fazer e cumprir. A gente sabe que tudo isso é possível de ser vivido através de um coração transformado continuamente por Ti.
Por isso, sem Cristo, sem a cruz de Cristo, sem a sua graça cotidiana nas nossas vidas é impossível. Nós vivemos num mundo obscuro, num mundo cruel, por isso nós oramos e rogamos pela misericórdia do Senhor, que tenha graça sobre nós. Ajude cada pai e cada mãe para que crie os seus filhos na disciplina e instrução do Senhor. E ajude cada filho e cada filha para serem criados obedientes e honrando os pais. Que no nosso relacionamento, nos nossos lares e familiar, a gente reflita a graça do Senhor que nos atingiu e que transforma as nossas vidas até a sua volta. Venha fazer a sua vontade na sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, meus irmãos.